Meritíssimos e meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo de Toga Voadora e mais uma review semanal de Doom Patrol. Antes de começar a falar do episódio em si, eu vou deixar dois recados bem rápidos aqui pra vocês. Tem dois links aqui embaixo na descrição pra vocês darem uma olhada, porque é bem importante. O primeiro deles é um formulário que a gente abriu pra conseguir entender quem que é o público do Toga. Tem uma série de perguntas aí, vocês podem dar sugestões pra gente também, pra ter um estudo mesmo de conteúdo que a gente pode produzir e como que a gente vai fazer com as postagens e etc. Coisa que vai ajudar no canal. E o segundo link é pra comunidade Doom Patrol Brasil lá no Facebook, que lá você tem um espaço para debater sobre os episódios semanais de Doom Patrol aí, para você entender um pouco mais daqueles personagens. E é bem interessante conversar com galera que é fã mesmo, que já leu os quadrinhos. Então, vamos pro vídeo. Bom, fugindo do padrão que é Doom Patrol, esse pra mim foi o episódio mais fraco até o momento. Calma que não foi um episódio ruim nem de longe. Assim, se fosse uma série padrão de super-herói, então até uma série de drama mais convencional, esse seria aquele episódio chave da temporada, que seria o ponto mais alto. Só que pelo nível de criatividade que a gente viu em Doom Patrol até então, que eram sempre episódios muito inventivos, com uma narrativa bem diferenciada e com um aprofundamento na mentalidade dos personagens, esse foi o mais pé no chão e talvez o mais sem graça até aqui. Mas ele não é ruim de nenhuma forma e por mais que ele fuja do que a gente tá esperando ali, por não ser tão estranho, ele tem sim o seu nível de bizarrice, principalmente por conta do nome, Hair Patrol, que é literalmente por conta de personagens que tem muitos pelos corporais ali, é estranho mesmo. O primeiro deles que a gente é apresentado aí é o par romântico do Niles Caulder, literalmente a Mulher das Cavernas, que ela é o foco central do flashback que o Niles apresenta nesse episódio aqui. E pelo fato dela ter muitos pelos corporais, ela é chamada em algum ponto de a mulher com muitos pelos ali, tipo, mas é só isso, é uma Mulher das Cavernas que tem uma relação com o Niles. E o outro personagem é o Beard Hunter, que é um vilão bem tosco dos quadrinhos mesmo, que o poder dele é o quê? Ele se alimenta de barba, é literalmente isso. E assim que ele come a barba de um homem, ele consegue entrar na mente dessa pessoa e localizar em qualquer parte que ela tiver do multiverso. É uma coisa muito tosca mesmo, muito bizarra, mas que funciona muito bem aqui, funciona pra narrativa, porque é a forma como eles fazem o elo com o Niles ali. E pera aí, antes de a gente continuar falando do episódio, uma coisa que ajuda muito todos os vídeos do canal é você deixar seu like. Então, antes da gente começar a discussão, já mete o dedão no like aí e, se possível, compartilha o vídeo, porque ajuda bastante a gente a crescer. Então, bora lá. O episódio não tem, assim, inventividade, mas ele é muito redondinho, ele é muito bem construído. Todos os elementos que são apresentados ali, eles se costuram no final. O episódio começa em 1913, com o Niles numa expedição, junto com o Alistair, que era um parceiro dele. Eles estavam fazendo uma exploração ali na região de Yukon, que é o norte do Canadá. Estavam no inverno, então eles estavam tendo que sobreviver ali na região. E uma informação que a gente recebe logo de cara é que o Niles fazia parte do Bureau of Oddities, que é meio que o Boreal das Esquisitices. Eles pesquisavam casos sobrenaturais, casos que fugiam do convencional. E só tinha um interesse científico, de fato. Eles queriam aprender sobre aquilo para atender a fins científicos da humanidade mesmo. Então era realmente uma base de pesquisas. Só que eles vão mudar depois de um tempo e a gente descobre que esse Bureal vai virar o Boreal of Normality, que é o Boreal lá que caça as pessoas que são desviantes das regras sociais impostas. É uma coisa bem tosca, só que a gente descobre que não só o Larry fez parte dessa sociedade, mas o Niles, na sua origem ali, na origem desse Boreal, ele foi um dos fundadores ali, ele era um dos grandes pesquisadores. E o Niles e o Alistair estavam ali em missão para caçar um animal que na região estava atacando os moradores, foi o que deu a entender pelo menos. E durante uma das noites, os dois estão num acampamento e uma alcateia de lobos ataca eles. E o Niles separa do seu parceiro, é dado como morto, desaparecido, e aí a gente vê o que aconteceu de fato com ele. O Niles de fato foi atacado por uma criatura mitológica, ele parece um lobo com partes meio de alce, é uma coisa bem estranha mesmo. Parece uma coisa da mitologia dos nativos norte-americanos, na verdade, e ele acaba sendo salvo por uma mulher que usa uma roupa de pele de animal, e ela parece ser bem primitiva mesmo. A gente começa achando que ela, sei lá, era uma indígena da região, mas com o tempo a gente descobre que ela, na verdade, é a tal Mulher das Cavernas. E antes de passar pro outro foco do episódio, eu acho bom fechar o que o Niles vai fazer nesse episódio. É todo um flashback que ele tá narrando pra alguém que a gente não sabe quem que é ainda, e ele vai contando aos poucos como que ele se redescobriu nesse período aí e como que se deu essa história de amor dele com essa Mulher das Cavernas. Eu entendi, e muitas pessoas que viram o episódio também, que foi daí que ele tirou a imortalidade, a dita longevidade que ele tem. Porque assim, em 1913 ele tinha essa aparência de ser um homem de 50 e poucos, 60 e poucos anos, e até hoje ele tá com essa aparência, tá bem de saúde, relativamente falando. Então tem alguma coisa sobrenatural ou mesmo de ficção científica aí. Então eu acho que nesse ponto, tem essa relação dele com a Mulher das Cavernas que vem
esse poder dele de viver pra sempre, aparentemente. E isso também é confirmado pelo fato dela ser de uma tribo que foi extinta há 10 mil anos atrás, pelo que o Niles falou, assim, do que dava pra entender da região ali, das marcas que a tribo dela deixou. E ela sobreviveu a todas as calamidades que caíram sobre a tribo e tá viva até nos dias de hoje. Então ela realmente é uma imortal, e o Niles, por conviver com ela aí, deve ter acontecido alguma coisa que não mostraram ainda, porque o Niles segue mantendo um bom nível de mistério, mas daí que vem essa imortalidade, que inclusive eu acho que ele passou esse dom pros outros membros da patrulha, porque tá, o Cyborg talvez até que não, porque ele aconteceu o acidente dele recentemente, ele é jovem ainda, mas a Rita, o Larry e até o Cliff, que mesmo sendo um cérebro tem que ser conservado, e a Jenny também no caso, acho que a Jenny, ela não tinha o poder de ser imortal. Eu acho que o Niles que deu esse dom pra nova patrulha do destino ali, é uma teoria que eu tô pensando assim depois que eu vi esse episódio, e muitas pessoas estão comentando disso também, que a sensação é essa, de que o Niles tá escondendo alguma coisa. Eu acho que foi isso, ele tem algum motivo oculto por trás e ele precisa que a patrulha seja imortal, ou que pelo menos tenha uma longevidade bem grande. Bom, então, falando do outro foco do episódio, dentro da mansão da patrulha mesmo, a gente tem os 3 personagens que foram o foco do episódio passado, na verdade 2, porque o Larry e o Homem Negativo estavam ali só pra fazer o elo entre o Cliff e a Jane. Aí não precisa contar de novo, porque foi review do episódio passado, mas quem a gente não viu no episódio do Jane Patrol foram justamente a Rita e o Cyborg. Aqui a gente vê a relação deles um pouco mais estreita, assim, eles estão mais próximos, acho que pelo fato de ser a segunda vez que eles estão sendo forçados a relacionar um com o outro ali, e o Cyborg tá deixando entender cada vez mais que ele tá com medo de se tornar aquele psicopata da pintura da Jane. Ele tem muito receio de ser aquele assassino mesmo, ele tem medo de ser a pessoa que vai causar dano pra nova família e amigos dele, e pro pai dele também. Eu acho que ele tem muito receio de não ter controle sobre o próprio corpo, inclusive é um dos focos dele nesse episódio. Bom, o tal do Beard Hunter, o plot dele começa a ser desenvolvido, ele mostrando a relação dele com a mãe, ele é aquele cara meio fracassadão assim, que algum dia teve um passado um pouco mais agitado. Dá pra entender logo de cara que ele é um assassino, porque ele pergunta pra mãe dele dos itens dele ali, a gente vê um monte de katanas também, um monte de shuriken nas paredes, e a gente vai entendendo que ele era de fato um mercenário, até que ele vai no mercado ali, tem uma cena que ele é abordado por pessoas de terno, e eles falam que eles são o Bureau of Normality, que são essas pessoas que caçam os seres desviantes, e eles precisam que ele ache o Niles, porque o Niles se tornou um desses seres aí. Então ele parte em busca do Niles, e o primeiro lugar que ele vai, é óbvio, é a mansão da patrulha. Chegando ali, tem a cena mais bizarra da série até aqui, na minha opinião, porque é grotesca pra caramba, que é ele chegando na pia do banheiro do Niles, enfiando um cano lá e puxando um troço de barba, assim, um monte de pelo de barba do Niles, e comendo, degustando. Não tá só comendo como se fosse, sei lá, uma coisa ruim. Não, ele realmente degusta aquilo. Aí ele apaga e acorda amarrado pela Rita e pelo Cyborg. Aí você vai entender qual que é o poder desse cara mesmo, que é aquilo que eu falei. Ele consegue se apropriar das memórias de um homem a partir do momento que ele come a barba desse cara. E não só isso, ele sente o que aquele cara sente também, porque ele fala que a força vital, sei lá, a essência da pessoa, a essência do homem tá na barba dele. Ele fala, nunca duvide do poder da barba. Então é bem tosco mesmo. É um dos episódios mais bem humorados até aqui. Pra mim funcionou até certo ponto, mas depois de um tempo ficou meio irritante. O personagem do Beard Hunter, ele é meio, sei lá, insuportável. E pelo fato dele ter comido a barba do Niles, ele sabe onde que o Niles tá. Aí o Victor já ficou, opa, então a gente pode usar esse cara aí pra chegar até onde o chefe tá. E depois de perceber isso, o Victor leva a Rita pra fora da sala, começa a discutir se vale mesmo a pena ou não fazer isso. Só que durante a conversa com o cara ali, um dos pelos da barba do Victor caiu na sala e o esquisitão do Beard Hunter se joga no chão e come esse pelo. É muito tosco, velho. Esse cara é muito bizarro. E ele começa a assimilar os sentimentos e as memórias do Victor e consegue se livrar da cadeira, porque, pelo que eu entendi, em algum nível ele consegue pegar as habilidades do Cyborg também. E então ele começa a confrontar o Victor. E a gente vê o tanto que o Victor tá mentalmente abalado, mas que o sistema dele também tá meio zoado aí. A gente não sabe o quão estável esse personagem tá ou não. E novamente o sistema de armamento dele começa a sair do controle, ele começa a atirar pela mansão, e daí que vem toda aquela bagunça do episódio passado. E depois de um tempo a Rita consegue ajudar ele a se controlar, até porque ele desativa o sistema de armas dele, e o Beard Hunter vai e foge. Só que na verdade era um plano da Rita de colocar um rastreador na roupa do cara e falar, não, a gente vai seguir ele até onde o chefe tá. Mas depois disso não mostra mais a relação deles com esse cara aí, o foco volta a ser totalmente do Niles, porque ele foi abordado pelo tal do Alistair, depois de anos que ele estava desaparecido, e chegando lá ele revela que o Bureau of Oddity virou Bureau of Normality, que agora eles não pesquisam mais sobre coisas bizarras, eles querem exterminar tudo que é fora dos padrões que eles impõem às pessoas da sociedade. Até por conta do fato da Primeira Guerra ter deflagrado já, então o clima de
confronto social tá muito alto e a sensação é essa mesmo, que eles têm que exterminar tudo que coloca em xeque a existência humana. E a partir daí o Niles começa a perceber que ele tem que mudar a abordagem dele e ele simplesmente mata a sangue frio o ex-parceiro dele. Joga o cara no rio e fala, não, deixa ele morrer congelado. E a gente não vê ele voltando pro romance dele com a Mulher das Cavernas. Ele simplesmente joga o diário dele no rio e volta pra civilização, o que dá a entender. Ele não chegou a se relacionar de novo com ela por não querer colocar ela em risco. Ele tinha medo de que o novo Boreal pudesse executar a namorada dele. Aí a gente vê pra quem que tava contando a história. Aparentemente é o tal do Boreal, agora reformulado. E ele tá contando que, nesse meio tempo aí eu passei sozinho, eu descobri como que sobrevive, eu descobri a minha real essência humana e eu sei como que faz pra encontrar a verdadeira natureza do ser humano, a verdadeira natureza do homem. Aí ele começa a dar uns ladainhos ali, o pessoal aplaude ele e a gente vê o que tava acontecendo de verdade. Não era um flashback aleatório, era o quê? O Mr. Nobody tava investigando a mente do Niles pra descobrir exatamente quando que foi que o Niles deixou de ser um cientista normal pra se tornar esse ser que conhece tantas coisas do universo aí que nem o Mr. Nobody conhece. E aqui começam as especulações, porque ele tá contando o passado dele ali, revivendo a memória dele, meio que manipulado pelo Mr. Nobody, mas eu acho que ele fez propositalmente essa construção toda de passado pra enganar o Mr. Nobody. Vai ser tipo a puxada de tapete final da temporada, ele vai se revelar o grande vilão e que toda essa construção aí de que ele é imortal por conta desse romance que ele teve com essa mulher é totalmente ladainha, tudo conversa fiada. Você acha que o romance não aconteceu? Eu duvido muito, tá muito estranho isso, é muito gratuito, porque o Niles tá sempre pagando de bonzinho, de vítima, mas eu não confio, não dá pra acreditar. Tipo, é um cara muito misterioso que tá sempre mentindo pra todo mundo, que não tá nem aí com a equipe que ele criou. Mas você acha que ele tá fazendo isso pra salvar a equipe? Não. Ou pra salvar ele? Eu acho que ele tem interesses próprios com relação à formação da nova patrulha. Ele tá usando o Mr. Nobody aí também, acho que ele vai acabar se revelando o grande vilão lá pro final da temporada, e que na segunda ele vai ser o grande problema a ser resolvido. Mas no meio do caminho vai ficar Cyborg totalmente quebrado, que agora sim dá pra sentir que ele vai ser uma ameaça nessa reta final. Por mais que a Jane e o Cliff estejam bem agora, relativamente bem, e a Rita também mostrou uma figura de liderança nesse episódio, sei lá, tipo, o Larry, a gente não sabe como que ele tá com o homem negativo ali, se vai ser um problema mesmo, e o que o Mr. Nobody vai conseguir fazer nessa reta final aí, na batalha final que vai acontecer, tipo, qual que vai ser a ameaça definitiva. E eu acho que é o Niles, tá caminhando pra isso, pra revelar que ele tem esse passado todo com organizações, com segredos e mistérios que ele tá escondendo de todo mundo, e eu acho que vai mostrar que ele é, tipo, uma pessoa totalmente nefasta. Esse episódio foi abaixo da média, mas ainda assim foi muito bom, espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos e até a próxima.